Olá, eu me chamo Silvana Chipkowski, tenho 34 anos, sou terapeuta holística, numeróloga, reikiana, tenho formações em apometria clínica e terapia quântica, cristaloterapeuta, coach e coach de sexualidade e Yoni Egg terapeuta. Hoje eu vim trazer um pouquinho da minha experiência com a Yoni Egg terapia, para vocês entenderem um pouquinho mais como essa terapia milenar funciona e transforma a vida de todas as mulheres que utilizam. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como tudo começou. Então, como boa parte das mulheres, eu tive a minha sexualidade reprimida durante toda a minha infância e adolescência. E óbvio que isso refletiu na minha vida adulta. Eu casei muito nova, com 18 anos, e desde então eu já vinha tendo vários sintomas ginecológicos, sempre muito desde novinha. Eu ia já para pediatras, fazia banhos de assento, tomava medicação, usava pomadas, sempre com muita dor. E quando a minha menstruação chegou pela primeira vez, por volta de 13, 14 anos, a minha situação piorou muito e com 15 anos eu fui diagnosticada com endometriose e fiz a minha primeira cirurgia. Mas, mesmo depois da cirurgia, eu continuava com dores muito intensas e para mim era uma situação bem complicada, porque principalmente durante a minha menstruação, eu tinha cólicas muito intensas, inclusive me incapacitava muitas vezes de trabalhar. Eu precisava, às vezes, ficar em casa, deitadinha, com bolsa de água quente, tomando medicamentos. Então, era bem complicado. Até que um dia o meu ginecologista, um dos meus ginecologistas, porque eu já tinha passado por vários, me orientou tomar anticoncepcional contínuo como forma de camuflar os sintomas, porque a gente sabe que na medicina normal, a gente não tem uma cura específica para a endometriose, a gente apenas consegue amenizar os sintomas, salvo alguns casos que é feito cirurgia e que tem resultados fantásticos, Mas, como eu já tinha feito cirurgia, não tinha resolvido, eu continuava com todas aquelas dores, eu optei por não menstruar mais, Porque a composição do anticoncepcional inibia que o endométrio se formasse e camuflavam as dores, durante a menstruação, que era onde eu tinha os episódios mais doloridos, porém na minha ovulação também era muito complicado, eu tinha sempre muitas dores, fora a questão de crises de candidíases de recorrência, infecções de urina, enfim, por aí vai. A minha libido praticamente não existia, Falar em orgasmo para mim era algo desconhecido. Lubrificação, então a minha vida sexual ela era realmente bem problemática. E aí eu fiquei por anos, eu acho que em torno de 10 anos, a primeira vez tomando o anticoncepcional contínuo, que foi dos meus 15 anos até os 26 anos, deu 11 anos de anticoncepcional contínuo. E aí eu já estava há 10 anos casadas e resolvi que eu queria engravidar. Então eu parei de fazer o uso do anticoncepcional. E aí comecei a fazer a bateria de exames para ver se estava tudo bem, para poder engravidar. E as minhas dores voltaram assim muito intensamente nesse período. Já faziam 9 meses que eu tinha parado o anticoncepcional, eu ainda não tinha engravidado e estava tendo muitas dores. E o meu médico cogitando de mais uma vez eu fazer a cirurgia,
Aí me pediu vários exames, eu fiz a esterossalpingografia, que é um exame complementar também para diagnóstico da endometriose. E aí eu acabei não aceitando, né? Eu não queria passar pela cirurgia novamente. E nesse período eu acabei engravidando sem precisar fazer nenhum tratamento, né? Eu acho que foi o momento que eu soltei para o universo e que eu percebi que naquele momento eu não iria conseguir engravidar. E aí eu deixei de ficar tão ansiosa e acabei engravidando logo em seguida. E aí passei pela minha gravidez bem tranquila, sem nenhuma intercorrência mais séria, e a minha filha nasceu em 2012. Quando a minha filha nasceu, eu já estava aí por um período até antes da gravidez, passando por episódios de crises de pânico, de ansiedade, depressão. Logicamente que por outras questões pessoais, mas também por todo esse processo de dor, de ansiedade, de não conseguir engravidar e de repente já estar grávida. Então aquilo mexeu muito com o meu sentimento, com as minhas emoções, com a minha psique. Então, quando a minha filha nasceu, tudo isso se intensificou muito, porque eu tinha um serzinho nas minhas mãos que dependia totalmente de mim e eu não estava bem. Não estava bem com a minha profissão, não estava bem com o meu casamento, não estava bem comigo mesma. E as crises de pânico começaram a aumentar numa intensidade muito grande, a ponto de, por vezes, eu estar pensando que eu estava infartando. E aí, novamente, começar uma série de bateria de exames e até que um dia eu saí de um cardiologista, eu com 28 anos, mais ou menos, 28, 29, não me recordo bem, com uma receita para tomar Rivotril. E para mim aquilo foi uma coisa insustentável, né? Se com 28 anos de idade eu estava tendo que me sujeitar a tomar uma medicação tão forte, né? Que iria me tornar dependente, que eu sabia que num primeiro momento poderia me ajudar, mas depois as consequências seriam muito piores para mim. Foi quando eu resolvi dar um basta e procurar a medicina alternativa, as medicinas holísticas. Apesar de eu nunca ter estudado sobre, de não conhecer, de não saber como é que funcionava, né? Eu acabei conhecendo uma terapeuta, que até inclusive no primeiro momento eu achei que eu estava indo para uma psicóloga normal, e hoje é uma grande amiga, grande mestre, que eu amo de paixão e que mudou radicalmente a minha vida, me trouxe para esse mundo holístico, onde eu comecei, além de fazer as terapias com ela, a fazer vários cursos e a buscar o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento, né? Trabalhando a minha espiritualidade. Fiz todas as formações que no início eu já comentei, até eu chegar nos cristais, que para mim foram fantásticos. É um divisor de águas, né? Então, a Silvana antes dos cristais e uma Silvana após os cristais. Eu comecei inicialmente trabalhando com japamalas, fazendo acessórios. Eu fundei a Essência Cristais, né? Então, eu revendo peças energéticas, trabalho com pedras sozinha, separada para os ambientes, e também trabalho com a parte dos acessórios. E até então chegar para mim a Yoni Egg terapia. E em conjunto com outras terapias que eu já fazia, como a apometria, o Reiki e o Theta Healing, ela teve um papel especial na minha vida. Foi onde me resgatou o meu sagrado feminino e me trouxe um empoderamento, onde eu consegui parar e olhar para as minhas sombras e parar
de jogar a sujeira para debaixo do tapete, como eu já vinha fazendo há muitos anos. A Ionieg terapia, resumidamente, é uma terapia milenar que trabalha o nosso corpo como um todo, o corpo, a mente, as emoções e o espírito. É uma terapia fantástica, que é a partir da introdução de ovos de cristais no canal vaginal, né? Onde a gente faz a introdução desse ovinho de cristal no canal vaginal. E quando ele entra em contato com as paredes do nosso canal vaginal, é como se ele atuasse, de certa forma, como uma reflexologia. Cada ponto interno da nossa vagina, ele corresponde a pontos específicos do nosso corpo. Por isso que a Ionieg terapia ela não consegue trabalhar apenas sintomas ginecológicos, e sim qualquer parte do corpo, dependendo do cristal que a gente introduz, dependendo da programação que a gente faz na pedra, enfim. Mais pra frente eu vou contar certinho para vocês como que funciona a Ionieg terapia. Mas voltando para minha história, eu comecei a terapia logo pela pedra mais temida de todas, que é a obsidiana negra. Porque ela não é um cristal, ela é uma pedra que se forma do magma, ou seja, da lava vulcânica. Então, diferente do cristal, ela não tem uma formação atômica perfeita. Então, faz com que, quando em contato com o nosso corpo, ela primeiro nos bagunce. Primeiro ela traz todas as nossas sombras à tona, ela traz sentimentos, emoções, ansiedades. A gente passa por processos de catarse, né, onde a gente tem muitas vezes crises de choro, enfim, aquela coisa que eu gosto de usar uma analogia que quando a gente pisa numa poça de lama, impossível a gente não se sujar, né? Então a gente precisa mexer na sujeira, ficar bem suja, bem lambuzada, para depois que a gente possa tomar um banho, se limpar, se vestir, passar um perfume e ficar cheirosinha. Então primeiro a gente se desconstrói, para depois a gente se reconstruir novamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a utilizar a obsidiana negra, e todas as informações que eu já sabia, que eu já tinha dúvidas, que eu já me questionava, vieram muito intensamente para mim. Então foi onde definitivamente eu fiz a troca da minha profissão, né? Eu tinha muito medo de fazer essa troca profissional. Eu era formada, eu sou formada em administração de empresa, e por 15 anos eu trabalhei no setor de RH, de um posto de combustível que era da família do meu marido, do meu ex-marido, e eu tinha uma estabilidade financeira, né? Para mim era muito cômodo porque eu tinha flexibilidade de horário. Então, para mim tomar uma decisão de abandonar aquele trabalho que, apesar de me dar uma condição financeira legal, de me trazer estabilidade, eu não gostava de fazer, né? Então ela me deu essa coragem de olhar para aquilo e ver que eu não podia passar o resto da minha vida numa zona de conforto, porque era onde eu estava, numa zona de conforto. Foi quando eu decidi trocar a minha profissão e assumir a Essência Cristais em tempo integral e trabalhar todas as minhas crenças limitantes, os meus medos de que eu não daria conta sozinha, né? Porque eu era funcionária e a partir daquele momento eu era a empresária, né? Eu era a empreendedora, então era eu e Deus, né? E eu resolvi que eu iria assumir todos os riscos e que iria em frente. Então, o meu primeiro grande passo foi a minha troca profissional, e após isso eu precisava olhar para o meu lado pessoal, para o meu casamento, para as minhas emoções, para os meus sentimentos. E aí foi quando eu decidi me separar. Após 17 anos casada, eu tomei uma difícil decisão, eu acho que é a mais difícil de toda a minha vida, que foi me separar.
A obsidiana trouxe toda essa força e o auxílio para eu enfrentar o término desses ciclos, porque é justamente isso que ela faz. Ela nos mostra as situações e a partir daí aquela situação fica insustentável e você precisa decidir, ou você continua, mas de uma forma leve, mais amorosa, ou você vai para um novo ciclo. E aí eu escolhi enfrentar qualquer consequência ou, enfim, a minha família, a sociedade, amigos, e eu resolvi mudar radicalmente a minha vida. Então, após 17 anos casada, 15 anos trabalhando na empresa da família do meu ex-marido, então eu troquei de profissão e me separei. E estou aqui hoje como Yoni Egg terapeuta, porque já faz algum tempo que eu venho testando, além da obsidiana negra, eu já passei por 15 outros cristais e ainda estou em fase de testes de mais pedras, fazendo mais formações, né? Me autoconhecendo e testando todos os sintomas, consequências e curas em mim antes de passar para as outras mulheres. Falando da parte energética da minha cura, eu consegui fazer todo o meu resgate da minha sexualidade, a sentir os meus prazeres, trabalhar minha libido, orgasmo, lubrificação, né? As minhas crises de candidíases que eram recorrentes eu nunca mais tive, infecções de urina também não, né? Salvo alguma questão específica, porque assim, não é uma terapia que você vai fazer, que você vai dizer assim, nossa, eu nunca mais vou ter uma crise de candidíase ou eu nunca mais vou ter uma infecção de urina. Não é isso, tá? Eu não estou prometendo uma cura definitiva para ninguém, porque isso depende do quanto a gente olha para as nossas sombras, né? Por exemplo, crises de candidíase recorrente, né? Olhando pela metafísica, se a gente for pesquisar, uma das questões de a gente ter as crises de candidíase de recorrência é quando a gente tem relação sexual com alguém sem querer, né? E isso não pode ser algo só desse momento que está acontecendo agora, né? Vamos supor, se eu sou casada e eu estou tendo relação com meu marido pelo simples fato de eu ser a esposa e ter essa obrigação, né? Mas se lá atrás eu tinha um outro relacionamento e que eu tinha isso com aquela pessoa, né, por exemplo, e hoje eu já me separei, já estou com outra pessoa, aquela memória fica armazenada no nosso útero e, consequentemente, eu continuo tendo aquelas crises de candidíase recorrente, porque aquilo está programado na memória do meu útero. Enquanto eu não limpar aquilo, eu vou continuar tendo aqueles sintomas. Quando a gente usa, por exemplo, a obsidiana negra, que é esse cristal tão temido que eu particularmente amo de paixão e acho que ela é bem amorosa, não é esse monstro que algumas terapeutas descrevem ela, tá? Ela trabalha de uma forma muito amorosa, muito amada. Não me arrependo em nenhum momento ter começado pela obsidiana negra. Eu acho que ela transformou a minha vida literalmente. E, enfim, eu super indico ela para todas que tiverem coragem de sair da sua zona de conforto. Porque é isso que a Yoni Egg Terapia faz. É nos tirar da zona de conforto e fazer com que a gente comece a trabalhar todas as nossas questões, conscientes ou inconscientes, ok? Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, resumidamente é isso, e daqui uns dias tem mais e eu vou falar mais específico sobre a Yoni Egg Terapia para vocês entenderem como que ela funciona. Gratidão! Namastê, um beijo!